Olá pessoal, estamos aqui para fazer a resolução da nossa prova. Vamos ver aqui a questão 1. A questão 1, pessoal, é a questão mais teórica, né? Em que ela fala aqui o seguinte: será executado um aterro compactado para receber a estrutura de uma estação de tratamento, devendo apresentar baixa deformabilidade e ser concluído com relativa rapidez. E aí, para a escolha do material, foram obtidas curvas de compactação de 3 jazidas de empréstimo. Com base nas curvas de compactação e no comportamento indicado por elas, indique qual jazida é mais adequada para a execução do aterro e descreva 2 justificativas para sua escolha. Bem, pessoal, aí você tem que compreender, né, que tipo de solo são os que estão aqui apresentados. E aí, isso é uma coisa que nós falamos em aula, que curvas mais abertas, como o solo A, são mais de solos argilosos. Então, vocês observam aqui, por exemplo, até a umidade ótima aqui da nossa curva A, ela tem uma umidade relativamente alta, né? 22% é um valor bem elevado. Já a curva C, gente, que é uma curva mais fechada, normalmente é característica de materiais pedregulhosos, tá? E qual é o problema, né, desses dois tipos de curvas? E temos também a curva B, que vocês notam que tem uma característica intermediária. Então, provavelmente, a nosso solo C é um pedregulho. Nosso solo B é uma areia argilosa. E o nosso solo A tem muito cara de ser um solo argiloso, tá, pessoal? É lógico, aqui a gente está especulando, tá? Mas, normalmente, um material, né, com essas características apresenta esse tipo de curva. Então, pessoal, pelas características do solo A, de ser uma curva muito aberta, ter uma elevada umidade, se comprovado que o solo A de fato é um solo argiloso, ele não é um solo bom para esse tipo de obra. Por quê? Porque solos argilosos são normalmente muito compressíveis. Então, solo A esquece, tá, pessoal? Sobra aqui o solo B e C. O problema do solo C, o solo C ele é ótimo. Ele tem uma boa resistência, uma baixa deformabilidade. O grande problema é durante a execução, tá, pessoal? Por quê? Porque quando vai se executar um aterro com um material, por exemplo, como pedregulho, o grande problema é você conseguir atingir uma faixa de umidade em campo de forma que a densidade, né, não tem uma grande variação. E eu falei para vocês que normalmente, né, durante a execução de um aterro, normalmente a gente deixa, né, é permitido uma variação de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Só que o grande problema do pedregulho, pessoal, é que a umidade aqui em torno de 8%, se você for fazer a variação de mais ou menos 2 pontos percentuais para mais ou para menos, vocês notem que existe uma grande variação de densidade. Isso não é muito legal. Então, normalmente um material pedregulhoso, você acaba tendo muita dificuldade em conseguir atingir a umidade ótima, certo? Há uma zona mais ótima ali, certo? Em que você não tem uma grande variação de densidade. Então, para esse tipo de característica, pessoal, o solo B é o melhor, certo? Pois, mesmo a variação de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, você não vai ter uma grande variação, certo? De massa específica. O material, provavelmente, ele reúne as características de um solo mais arenoso e mais argiloso, certo? E mesmo, né, tendo um pouco de argila, ele não prejudica tanto aqui o comportamento do solo. Vocês podem ver que pelo menos na curva de compactação a gente consegue, né, ter uma faixa de variação de umidade de 2 pontos percentuais, mas não variando muito a densidade, tá, pessoal? Então, em relação
alternativa A, o solo B ele é o mais indicado, por justamente ser um material intermediário, que não vai, né, não é argila pura, a própria densidade, a própria umidade ótima dele, pessoal, de 14%, já indica isso, tá? Normalmente solos menos argilosos tendem a ter uma umidade ótima um pouco mais baixa, e você consegue, né, ter um material com características que são de baixa deformabilidade, por causa que ele tem areia na sua composição, e também não tem uma grande variabilidade de umidade durante a sua execução, tá? Após a escolha do material, então aqui o item A seria o solo B, ok? Item B, gente. A escolha do material indique como a empresa executora e a fiscalização deverão controlar a compactação em camadas. Isso pelo ensaio de frasco de areia e o SPEED. Através desses dois equipamentos, que foi justamente o que nós vimos na prática 8, você consegue avaliar, né, o controle tecnológico de compactação. E o item C, gente? O item C, ele fala o seguinte: em uma das camadas foi obtido um grau de compactação superior a 100%. Explique o que esse resultado pode indicar e quais implicações ele pode trazer para a obra. Isso aqui eu acho que foi, inclusive, assunto de uma questão da lista, tá? E eu também cheguei a explicar isso para vocês em aula. O que acontece, gente? Quando está se executando a camada, normalmente o grau de compactação. O que é o grau de compactação? O gama de campo, peso específico seco, tá, pessoal? Em relação ao gama seco de laboratório. O grau de compactação normalmente fica algo em torno de 95 a 100%. É legal passar de 100%? Não, pessoal. O que quer dizer quando passa de 100%? Quer dizer o seguinte, que você tem um equipamento lá, né, o rolo compactador, ele está transitando ali sobre a camada, vai dar ali algumas passadas, 6, 8, 10 passadas. E aí, quando você tem uma camada, né, um aterro com um grau de compactação superior a 100%, primeiro implicação, gente, tempo de obra. Vocês notem que no enunciado diz que a gente precisa ter celeridade, né, e rapidez ali na execução da obra. Então, o que está acontecendo? Você está perdendo tempo de maquinário com o equipamento transitando, né, passando ali sobre a camada mais vezes do que precisa. Então, o ideal é que não tenha, né, um grau de compactação acima de 100%, porque é desnecessário. Segundo ponto, pessoal, o solo pode perder resistência. Esse é um ponto também importante vocês entenderem, porque pode passar a falsa impressão de que, não, se nós compactarmos mais, o solo vai ficar mais resistente. Não é bem assim, tá, gente? No momento que você passa, né, no momento que você, em laboratório, define aqui a curva de compactação, define a umidade ótima para um determinado peso específico. Quando eu passo de 100%, a minha energia é superior à Proctor normal. E aí o que acontece? A nova curva de compactação, gente, pode ser essa aqui. Por quê? Porque quando você aumenta a energia, aumenta a densidade, perfeito. Só que a umidade ótima, gente, ela tem que ser revista. E isso não acontece. Por quê? Porque o aterro está sendo executado com uma umidade ótima da Proctor normal. E qual a implicação disso? Essa umidade ela pode ser um valor excessivo para essa nova energia de compactação. E aí você não está mais na zona ótima. Você pode estar agora transitando
numa zona de compactação, né, da curva de compactação na zona úmida, certo, gente? Então, a zona ótima que você teria que ter aqui, né, o valor de umidade, ele já não é. Então, você pode perder resistência? Pode. O solo ele pode ficar, certo, com uma resistência abaixo do esperado, tá? Então, o item C, você deveria falar justamente isso, certo? Em relação à perda de resistência e também em relação, certo, a, ao gasto excessivo de maquinário, né? De horas ali que você está usando o rolo compactado. Segunda questão, pessoal. A segunda questão, até já fiz aqui um pequeno esquema, em que nós temos um filtro de brita, certo? Esse filtro, pessoal, é um filtro sanduíche. A gente já viu, inclusive, uma questão parecida com essa durante a nossa aula, tá? E o que que ele pede, pessoal? Ele pede no item A, calcular a condutividade hidráulica equivalente, considerando o fluxo que ocorre paralelamente às camadas. Se você olhar ali na prova, no formulário, eu dou para vocês aqui de mão beijada, né, a permeabilidade equivalente. Então, a direção do fluxo é paralela às camadas, certo? Então, você vai utilizar essa expressão aqui matemática, tá? A permeabilidade de cada camada vezes a espessura de cada camada, somando aí e dividindo pela soma das camadas, tá? Então, aqui no item A, vamos fazer aqui o item A. A permeabilidade equivalente, ela seria igual à permeabilidade da areia vezes a espessura dela, que é 0,35, tá, gente? A espessura aqui das camadas, né, é 35 de areia, 35 de areia e 30 de brita aqui no meio, né? Então, as duas camadas de areia fazendo um sanduíche com a camada de brita. Tá aí o nome, dreno tipo sanduíche, tá, pessoal? Aqui a permeabilidade da areia, 1 vezes 10 a menos 6. Da brita, 1 vezes 10 a menos 2, tá? Então, permeabilidade da areia vezes 0,35, mais o K da brita vezes 0,30, mais o K da areia, novamente, vezes 0,35, dividido, né, pelo somatório das espessuras, que dá 1 metro, tá? Então, a nossa permeabilidade equivalente, deixa eu pegar aqui a calculadora, o K da areia é 1 vezes 10 a menos 6, 1 vezes 10 elevado a menos 6, isso vezes 0,35, e eu vou multiplicar logo por 2, porque você tem, né, duas espessuras aqui de areia. Isso é a resposta, mais o K da brita, que é 1 vezes 10 elevado vezes 10 elevado a menos 2, que multiplica 0,30. Ok, gente, a permeabilidade equivalente, então, é 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros por segundo, tá? Uma permeabilidade relativamente baixa. O item B. O item B, pessoal, bem simples. Considerando que o agregado britado produzido, né, constituirá o dreno central e que a camada de areia será o material a ser protegido, determine, com base na teoria de Tesague, a faixa admissível para o D15 do agregado britado, tá, pessoal? Então, quando você for determinar aqui, essa faixa granométrica da brita, a brita ela é produzida em campo, tá?
Você pode ter a brita de duas maneiras. Ou você compra a brita, ou você produz a brita, né? A brita comprada é o que a gente chama de brita adquirida. E a brita feita em campo, com um britador, que é colocado lá no campo, é a brita produzida, tá? Normalmente o pessoal prefere fazer ali a brita em campo mesmo. Só que se você for fazer ou comprar, você tem que garantir que exista uma compatibilidade granométrica da areia e da brita, para que não aconteça erodibilidade interna, tá, gente? Ou seja, a areia, né, os grãos de areia migrarem para dentro da camada de brita e entupir ali a camada de brita, tá? Ok, gente. Então, o que, que eu tenho que fazer? Também, né, temos aqui na prova, vamos ver aqui, os critérios de Terzagh, tá? Aliás, eu até coloquei, acho que aqui já na segunda questão. Ah, tá aqui o critério Terzagh, certo? E aí, até durante a prova, né? Isso aí era subentendido, mas no meio ali da prova até cheguei a falar para vocês. Gente, vocês só tem que ter cuidado, né? Que aqui é uma equação geral, tá? Então você tem que entender que o D15, aqui onde é o filtro e solo, tá? Ah, na verdade, o solo aqui é o material a ser protegido, né? E aqui é o material drenante. Então, e de cima ele vai ser a brita, que é o material drenante. E o D85 é o dreno de areia, tá, pessoal? Vou chamar aqui de A. Isso é menor ou igual a 5. Quanto é que é o D15? Aliás, o D85 da areia. Vamos olhar aqui a areia. O D85, ele é igual a 1, tá? E o D15 da areia, se vocês olharem aqui, ó, o D15, ó, ele é igual a 0,5, tá, pessoal? Então, o nosso D15 da brita, ele dividido por 1 é menor ou igual a 5. Ou seja, gente, o D15 da brita tem que ser menor ou igual a 5 milímetros. E utilizando aqui esta equação, o D15 da nossa brita dividido pelo D15 da nossa areia, que é o material a ser protegido ali, né? Tem que ser maior ou igual a 5. Então, nosso D15 da brita sobre o D15 da areia, a gente viu que é 0,5 milímetros, maior ou igual, perdão, a 5. Ou seja, o D15 da brita tem que ser maior ou igual 5 vezes meio, 2,5 milímetros. Então, pessoal, o diâmetro D15 da brita tem que estar entre 2,5 e 5 milímetros. Vamos para a terceira questão. Terceira questão é a mais fácil da prova, tá? A questão dada aqui. Eu tenho aqui uma camada de 200 metros de oceano, né? Uma plataforma aqui perfurando, tem 50 metros de areia compacta e 100 metros de camada argilosa, e eu peço as tensões totais, neutras e efetivas no ponto A, pessoal. Aí é coisa simples, tá? A tensão total nada mais é do que chamar aqui é de H1, H2 e H3, tá, gente? Nada mais é do que todo o peso que tu tens aqui acima do ponto A. Então, você tem o gama da água vezes H1, mais o gama saturado da areia vezes H2, mais o gama saturado da argila vezes o H3. Então, a nossa tensão total, gente, vai ser 10 vezes 200, mais o gama da areia compacta, 20, né? 20 vezes 50, mais o gama sat da argila é 18 vezes 100.
Então, fazendo a continha aí. 10 vezes 100. Aliás, 10 vezes 200, né? 200 mais 20 vezes 50 mais 18 vezes 100. Isso aí me dá 4.800 kPa. Essa é a tensão total, pessoal. 4.800 kPa. A tensão neutra, gente, é só ignorar as camadas de areia e argila, tá? A tensão neutra é o gama da água vezes a altura de coluna de água, tá? Então, nossa tensão neutra aqui vai ser 10 vezes quantos metros eu tenho? Eu tenho 200, 50, 100. Então, 200 mais 50 mais 100. Então, o nosso U vai ser 3.500 kPa. E a tensão efetiva no ponto A nada mais é do que a tensão total que nós calculamos menos a pressão. Então, nossa tensão efetiva vai ser 4.800 menos 3.500. Então, nossa tensão efetiva vai ser 1.300 kPa. Vamos para a quarta questão. Quarta questão, gente. Ele pede, né? Vamos logo aqui para o item A. Ele pede para calcular no item A a vazão, pessoal. E a vazão é só vocês aplicarem esta equação aqui. K vezes H vezes NF sobre ND. Então, nossa vazão vai ser igual. A questão me dá o K? Me dá o K, ó. 7,4 vezes 10 a menos 7. 7,4 vezes 10 elevado a menos 7. Vezes. O H, pessoal. O H, gente, é o desnível do nível d'água aqui na cota 18 e do nível d'água aqui na cota 8. Ou seja, são 10 metros, tá, gente? Então, nosso H aqui é 10 metros. Então, vezes 10. Vezes. Número de canais de fluxo. Tem 1, 2, 3. Número de queda de potencial. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 aqui. Então, nossa vazão, 10 corta com 10, vai ser basicamente aí 7,4 vezes potência de 10 elevado a menos 7, isso vezes 3. Então, dá 2,22 vezes 10 a menos 6. 2,22 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos por segundo. A questão, pessoal, ela me pede em litros por hora por metro de obra, tá? O que nós temos aqui é metros cúbicos por segundo por metro de obra. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 1.000. Opa, botei 0 a mais. Pronto, multiplicando por 1.000, eu tenho a resposta, certo? Em litros por segundo. Como ele quer por hora, eu vou multiplicar. Quantos segundos tem em uma hora, gente? É só multiplicar aí a resposta por 60 vezes 60. Aqui está dando 7,992. Você pode arredondar para uma vazão algo em torno de 8 litros por hora por metro linear de obra. Esse é o item A. O item B, gente. Calcule a pressão neutra no ponto A.
Mas a pressão neutra, gente, é muito simples. O ponto A, se vocês forem ver aqui, ó, ele está a 6 metros aqui do nosso nível de referência. A gente está colocando aqui o nível de referência no impermeável, tá? Então, nossa carga altimétrica é 6 metros, que é justamente essa distância aqui, certo? Essa distância aqui. Isso é a nossa carga altimétrica. Quanto é a carga total, pessoal? A carga total, vocês estão vendo aqui que nós temos 10 metros de carga, variando em 10 quedas de potencial, né? A gente viu aqui que as quedas de potencial eram 10. Então, isso quer dizer o seguinte, aí eu deixei de propósito para ficar muito simples para vocês, gente. Essa linha bem aqui e esta linha bem aqui, elas representam o que, gente? As cargas totais. A carga total aqui é 18 e a carga total aqui é 8. E aí você tem uma variação de carga total. Aqui é 17, 16, 15, aqui 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Então, nós estamos variando de metro em metro, porque a gente viu, né, que nós temos 10 quedas de potencial e a nossa carga total é 10 metros, tá? Então, o nosso ΔH nada mais é do que a carga total dividido pelo ND. Ou seja, 10 dividido por 10, nosso ΔH é igual a 1 metro, tá? Então, pessoal, na nossa carga total, qual é a carga total aqui, onde está o nosso ponto A? A carga total aí, pessoal, é justamente 13, tá? 13 metros. E quanto é a carga pesométrica? O nosso HP é a carga total menos a carga altimétrica. Então, nosso HP aqui é 13 menos 6. HP, então, aqui dá igual a 7 metros de coluna de água. Mas o que ele quer saber é pressão neutra. O que é pressão neutra, gente? É a gama da água vezes a carga pesométrica. Então, nosso U vai ser 10 vezes 7. O U, então, é 70 kPa. Item C, gente, ele pede para calcular o fator de segurança. Ele me dá o gama sat, ó. Dá aqui o gama sat 22,5. Então, aqui para o item C, nós temos que o gradiente crítico é igual ao gama sub sobre o gama da água, que é igual a 22,5 menos 10 sobre 10, dá 12,5, 1,25. Esse é o gradiente crítico do nosso solo. E o gradiente de saída, gente? O gradiente de saída, eu tenho que analisar esse quadradinho aqui, que é o quadradinho mais crítico aqui da minha rede de fluxo. O ΔH aqui desse quadradinho, pessoal, é igual a 1. A gente já calculou. Ele está indo de 9 para 8, tá? O gradiente aí, na saída, é o ΔH sobre o ΔL. O ΔH a gente já viu, é igual a 1. E o ΔL, pessoal? Aí, você tem que medir aqui em escala. Eu tinha até originalmente colocado na escala de 1 para 400, só que na impressão, quando a secretaria imprimiu a prova, ele ficou uma escala um pouquinho diferente. Acho que, se não me engano, 1 para 420, tá? Mas aqui, pessoal, você fazia o seguinte.
você já tem aí as dimensões. Eu poderia, por exemplo, pegar aqui, ó, por exemplo, 2 metros. Eu poderia pegar aqui 20 metros, pronto. Mas eu vou pegar aqui 2 metros de propósito. Por quê, pessoal? Vocês vão ver aqui, ó, que 2 metros tem 1, 2, 3 milímetros e meio, tá? Se vocês forem ver aqui no nosso quadradinho, ele tem mais ou menos esse tamanho aí, tá? Deixa eu até apagar aqui para ficar melhor de vocês visualizarem. Eu vou pegar aqui bem no meio aqui do quadradinho. Um pouco além, né? Aqui dá 1, 2, 3, basicamente quase 4 milímetros, tá? Ele dá aproximadamente 2,1, tá? Mas vamos pegar aqui uma escala mais precisa. Deixa eu pegar aqui então de 50 metros. 50 metros aqui por essa régua virtual, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui tá dando 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 94 milímetros. Então, 50 metros tá dando 94 milímetros. Só conferir novamente, porque aqui não tem número nenhum. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 94. Pronto. E aí, deixa eu colocar aqui novamente. Você vai pegar bem no meio do elemento, tá? Pega aqui no meio do elemento. Ok. Na direção do fluxo, tá, pessoal? Então, você tem 1, 2, 3, quase 4, tá, gente? Você até pode arredondar para 4 milímetros, tá? Eu diria que dá 3,8 milímetros, ok? Então, 3,8 milímetros dá quantos metros, tá? Vamos fazer essa continha aqui, só para a gente estimar. Mas deve dar aproximadamente 2 metros. Então, isso aqui vai dar 50 vezes 3,8 dividido por 94. 2,02 metros, tá, pessoal? Então, é mais ou menos isso mesmo que era para dar, tá? O nosso L é algo em torno de 2,02 metros. Você pode até arredondar para 2 aqui. Eu vou arredondar para 2, tá? Então, o nosso gradiente de saída é aproximadamente o que, pessoal? 0,5. Quanto é que é o fator de segurança? O fator de segurança é 1, vou colocar a fórmula direto, né? É o I crítico dividido pelo I de saída. 1,25 dividido por 0,5, ou seja, pessoal, 2,5, tá? Não é um fator de segurança ruim, ele tá baixo, tá? O limite era 3, tá? Então, com alguns pequenos ajustes, esse projeto ele conseguiria, certo, atender, né? Aí você poderia mexer um pouco aqui na geometria, de forma que o fator de segurança ficasse acima de 3, tá? E a quinta questão, pessoal? A quinta questão é uma questão bem simples, onde nós temos aqui uma barragem impermeável. E aí, o que você faria? Nós temos que fazer aqui uma rede de fluxo, tá? A rede de fluxo ela vai depender puramente aí, pessoal, da geometria da nossa barragem, tá? Então, você tem obrigatoriamente aqui uma linha de fluxo contornando o impermeável. Tem outra linha de fluxo bem aqui, na base. E aqui eu posso dividir, pessoal, em mais ou menos, né, em duas partes. Eu vou traçar aqui a primeira linha de fluxo que está transitando aqui no meio do nosso elemento.
Então, vocês notem que eu tenho que ter um cuidado aqui com as curvas, nas transições, tá? Ok. Fiz a minha primeira linha de fluxo. Vou fazer a segunda, pessoal, um pouquinho mais distante em relação à primeira. Por quê? Porque tem variação. A variação, pessoal, ela é gradual, tá? Então, ela não é constante. Então, tanto na entrada quanto na saída, ela tem que aumentar um pouquinho ali, certo? Por quê? Porque você está aumentando o caminho de percolação, você está reduzindo o gradiente, certo? Mantendo a mesma vazão. Então, aqui nós vamos colocar um pouquinho mais distante. E precisa de estar um pouquinho mais distante? Precisa, porque senão ele não faz essa curva aqui, tá? Então, a questão da distância também para você conseguir fazer aqui uma curva. Estou fazendo aqui tracejado, gente, só para esboçar mais ou menos aqui a nossa linha de fluxo. Ok. Agora eu venho com as equipotenciais, gente. As equipotenciais, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma equipotencial bem aqui e tenho que ter uma outra equipotencial bem aqui. Notem que elas interceptam ortogonalmente as nossas linhas de fluxo, tá? E aí eu venho com a nossa primeira equipotencial mais interna. Notem que eu estou tentando fazer aqui elementos quadrados. E aqui eu vou dividindo os segmentos, tentando interceptar ortogonalmente. Importante isso, tá, pessoal? E formando elementos mais ou menos quadrados. Quantas equipotencial, gente? Eu não sei. Então, tem que ir fazendo aí, tentando criar os elementos mais quadrados possíveis, tá? Ok. Aqui eu fiz 3 canais, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quedas de potencial. Tá bem razoável, tá, gente? Vocês notem que eu poderia talvez ter pego essa linha de fluxo aqui e ter colocado um pouquinho para cima, tá? Mas no geral, os elementos aqui eles estão bem quadrados, tá? É lógico, aqui por exemplo, eu podia ter, de repente, colocado a minha linhazinha de fluxo. Deixa eu pegar aqui uma espessura um pouquinho menor. Aqui eu posso fazer um pouquinho de preciosismo aqui no traçado e fazer alguns pequenos ajustes, tá, gente? Então, vou fazer aqui um pequeno ajuste. Tentando subir ela um pouquinho mais, tá? E você pode, né, redesenhando a tua rede de fluxo, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? A geometria, a, 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 a relação, pessoal, do NF sobre o ND, desse ND, é isso aqui, gente, 3 para 10, tá? Ah, professor, meu deu 3 para 12. Tá errado, alguma coisa aconteceu aí. Ou você colocou, né, muitas equipotenciais que não deveria, aí tua rede de fluxo ficou muito esticada, certo? Ah, professor, não, minha ficou a 3 canais, 8 queda de potencial. Aí você olhar a tua rede de fluxo, provavelmente ela ficou um pouquinho mais esticada, tá? Então, se ela ficou mais ou menos quadrada, deu 10 queda de potencial, tá, pessoal? Ah, professor, coloquei 4 canais. Se colocou 4, é para dar umas 20 quedas de potencial, tá? Por que eu estou dizendo que a relação é essa, gente? Porque essa relação é definida numericamente, tá? Essa geometria dessa barragem eu calculei, eu fiz a modelagem dela via vazão, certo? E encontrei uma relação NF para ND dando 0,3, tá? Então, por isso que essa rede de fluxo aqui está dando essa relação 3 para 10, porque eu de propósito
eu montei essa geometria para dar exatamente essa relação. Mas eu fui desenhando aqui, eu não fui contando aqui as equipotenciais, eu fui desenhando naturalmente de forma a formar elementos quadrados, por isso que deu 10 quedas de potencial, tá, gente? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido aqui a nossa prova. Um forte abraço, né? E quem for fazer Mecânica do Solo 2 comigo, agradeço aí, certo? A vocês. Um forte abraço e até a próxima.